gente. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Bem, então nós vamos dar continuidade, né, à nossa leitura, leitura coletiva, né, do segundo capítulo, do livro Psicopatologia, e Semiologia, né, dos transtornos mentais, né, o qual a gente está estudando aí, né? E aí a gente vai aqui, né, na nossa leitura, tá bom? Se caso vocês quiserem interagir, pode levantar a mão, a Cláudia tinha levantado, né? Eu nem tinha percebido. Desculpa, Cláudia, eu vou ficar mais atenta. Ou pode deixar a mensagem aqui do lado, tá bom? Bem, vamos lá. Ó. Começando então a leitura. O capítulo se chama Definição de Psicopatologia e Ordenação dos seus fenômenos. Um fenômeno é sempre biológico em suas raízes e social em sua extensão final. Mas nós não nos devemos esquecer também de que entre esses dois ele é mental. Jean Piaget. Interessante, né? Essa frase de Piaget. Bem, vamos lá. Campbell, de 86, define a psicopatologia como o ramo da ciência que trata da natureza essencial da doença ou transtorno mental. Suas causas, as mudanças estruturais e funcionais associadas a ela e suas formas de manifestação. Entretanto, nem todo estudo psicopatológico segue o rigor dos ditames de uma ciência dura ou ciência centro estrito. A psicopatologia, em acepção mais ampla, pode ser definida como um conjunto de conhecimentos referentes ao adoecimento mental do ser humano. É um conhecimento que se esforça por ser sistemático, elucidativo e desmistificante. Como conhecimento que visa ser científico, a psicopatologia não inclui critérios de valor, nem aceita dogmas ou verdades a priori. Ao se estudar e praticar a psicopatologia, não se julga moralmente aquilo que se estuda. Busca-se apenas observar, identificar e compreender os diversos elementos dos transtornos mentais. Olha só que interessante, né? E muitas vezes a gente atende, né? E a gente tenta encaixar a teoria. E interessante esse trecho que ele fala, né? Que é apenas observar, né? Identificar e compreender. Além disso, em psicopatologia, deve-se rejeitar qualquer tipo de dogma, qualquer verdade pronta e intocável, seja ela religiosa, seja ela filosófica, psicológica ou biológica. O conhecimento que se busca está permanentemente sujeito a revisões, críticas e reformulações. Ou seja, a psicopatologia, como ciência dos transtornos mentais, requer um debate científico público constante de todos os seus postulados, noções e verdades encontradas. O campo da psicopatologia inclui uma variedade de fenômenos humanos especiais associados ao que se denominou historicamente de doença mental. São vivências, estados mentais, padrões comportamentais que apresentam, por um lado, uma especificidade psicológica. As vivências das pessoas com doenças mentais apresentam dimensão própria, genuína, não sendo apenas gêneros do normal. E, por outro lado, conexões complexas com a psicologia do normal. O mundo da doença mental não é totalmente estranho ao mundo das experiências psicológicas normais. A psicopatologia tem boa parte de suas raízes na tradição médica, na obra dos grandes clínicos e alienistas do passado, sobretudo do século XVIII até o presente, que propiciou nos últimos 300 anos a observação prolongada e cuidadosa de um considerável contingente de pessoas com transtornos mentais. Em outra vertente, a psicopatologia nutre-se de uma tradição humanística e universitária, filosofia, literatura, artes, psicologia e psicanálise, a qual sempre viu na alienação mental, no patos, no sofrimento mental extremo, uma possibilidade excepcionalmente rica de reconhecimento de dimensões humanas que, sem o fenômeno doença mental,
permaneceriam desconhecidas. Apesar de se beneficiar das tradições neurológicas, psicológicas e filosóficas, a psicopatologia não se confunde com a neurologia das chamadas funções corticais superiores. Não se resume, portanto, a uma ciência natural dos fenômenos relacionados às zonas associativas do cérebro lesado, nem com a hipotética psicologia dos fenômenos mentais desviados. Assim, podemos defini-la como uma ciência autônoma e não um prolongamento da neurologia, da neuropsicologia ou da psicologia, seja ela experimental, seja ela psicométrica ou social. Ela é ricamente nutrida por suas tradições, mas não se confunde a elas. Ou seja, um conceito muito particular, né, o que se chama de psicopatologia. Interessante. Carl Rogers, um dos principais autores da psicopatologia moderna, pensa que esta é uma ciência básica, que serve de auxílio à psiquiatria e à psicologia clínica, a qual é, por sua vez, um conhecimento aplicado a uma prática profissional e social concreta. Jaspers é muito claro em relação aos limites da psicopatologia. Embora o objeto de estudo seja o ser humano na sua totalidade, nosso tema é o homem todo em sua enfermidade, de Jaspers. Os limites da ciência psicopatológica consistem precisamente em nunca se poder reduzir por completo o ser humano a conceitos psicopatológicos. O domínio dessa ciência, segundo ele, estende-se a todo fenômeno psíquico que possa ser apreendido em conceitos de significação constantes e com possibilidade de comunicação. Assim, a psicopatologia como ciência exige um rigoroso pensamento conceitual que seja sistemático e que possa ser comunicado de modo inequívoco. Entretanto, na prática profissional, no trabalho clínico, além da ciência psicopatológica que o clínico deve ter, participam ainda opiniões instintivas, uma intuição pessoal que nunca se pode comunicar. Dessa forma, a ciência psicopatológica é tida como uma das abordagens possíveis do ser humano mentalmente doente, uma parte do que compõe o saber clínico, mas não o único saber ou conhecimento. Há, ao lado da ciência, a arte do trabalho clínico, as habilidades, intuições que compõem o encontro clínico. Em todo indivíduo, oculta-se algo que não se consegue conhecer, pois a ciência requer um pensamento conceitual sistemático, o qual cristaliza e torna evidente, mas também aprisiona e limita o conhecimento. Quanto mais conceitualiza, afirma Jaspers, quanto mais reconhece e caracteriza o típico, o que se acha de acordo com os princípios, tanto mais se conhece que em todo indivíduo se oculta algo que não pode conhecer. Nossa, que profundo isso, não? Né? Por mais que se conheça a ciência, existe algo no indivíduo que não se pode conhecer. Profundo isso, né? Assim, a psicopatologia como ciência sempre perde obrigatoriamente aspectos essenciais do ser humano, sobretudo nas dimensões existenciais, estéticas, éticas e metafísicas. O filósofo Jean-Georges Gadamer postula para a arte o que pode ser também formulado para a prática clínica. Ele diz: diante de uma obra de arte, experimentamos uma verdade inacessível por qualquer outra. É isso que constitui o significado filosófico da arte. Da mesma forma que a experiência da filosofia, também a experiência da arte incita a
consciência científica a conhecer sem limites. Dito de outra forma, não se pode compreender ou explicar tudo o que existe em um ser humano por meio de conceitos psicopatológicos. Assim, ao se diagnosticar Van Gogh como esquizofrênico ou epilético, maníaco-depressivo, ou qualquer que seja o diagnóstico formulado, ao se fazer uma análise psicopatológica de sua biografia, isso nunca explicará totalmente sua vida e sua obra. Sempre resta algo que transcende a psicopatologia e mesmo a ciência, permanecendo no domínio do mistério. Nossa, que profundo isso, não? Uau! Por mais que se estude, ainda, né, não se sabe tudo, né? Mas eu acho legal, né? Legal, interessante. Bem, continuando. O título, né, do próximo tópico se chama Forma e Conteúdo dos Sintomas, Psicogênese e Patoplastia. Uau, vamos lá. Em geral, quando se estudam os sintomas psicopatológicos, dois aspectos básicos devem ser enfocados. No caso, a forma dos sintomas, isto é, sua estrutura básica, relativamente semelhante nos diversos pacientes e nas diversas sociedades, a forma alucinação, delírio, ideia obsessiva, fobia, etc., e seu conteúdo, ou seja, aquilo que preenche a alteração estrutural, o conteúdo de culpa, religioso, de perseguição, de um delírio, de uma alucinação ou de uma ideia obsessiva, por exemplo. Na tradição psicopatológica, seguindo-se o modelo proposto pelo psicopatólogo alemão Karl Birgman, a forma dos sintomas se relaciona ao que ele chamou de patogênese, que representa o processo de como os diferentes sintomas de psicopatologia se formam e se estruturam. A configuração e preenchimento dos conteúdos dos sintomas, ou seja, como a forma é preenchida pelos temas específicos, Birban denominou patoplastia. Assim, os contornos específicos dos sintomas, os temas e histórias que preenchem essas manifestações dependem da história de vida singular do paciente e da cultura em que vive. São determinados pela chamada patoplastia. Enfim, a forma patogênese seria mais geral e universal, comum a todos os pacientes, em toda ou quase todas as culturas, enquanto o conteúdo, que é a patoplastia, seria algo bem mais pessoal, dependendo da história de vida singular do indivíduo, de seu universo cultural específico e da personalidade e cognição prévias ao adoecimento. De modo geral, embora sejam pessoais, singulares, os conteúdos dos sintomas são extraídos ou constituídos pelos temas centrais da existência humana, como sobrevivência e segurança, sexualidade, ameaças e temores básicos, como morte, doença, mistério, abandono, desamparo, etc. Religiosidade, entre outros. Esses temas representam uma espécie de substrato que participa como ingrediente fundamental na constituição da experiência psicopatológica. Nesse sentido, os quadros 2.1 e 2.2 apresentam um esquema simplificado de temas e temores básicos e universais do ser humano. Que interessante. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês esse quadro. Eu acho ele bem didático, o que ele estava mostrando aqui. Mas enquanto eu vou procurando o quadro, eu vou lendo aqui, ó, essas partes já finais, né, que a gente está caminhando já para o final, mas, nossa, é bem interessante, né, o que o livro está trazendo, do que de fato representa a psicopatologia, né,
não é só sobre conhecimento científico, né? Tanto é que ele fala aqui que entra também, o que ele fala aqui, o transcendental, né? Permanece no domínio do mistério. Bem profundo, né? Então, ó, deixa eu ver se eu vou achar um quadro aqui para mostrar para vocês. Eu achei bem interessante o que ele traz. Aí eu abri um outro livro aqui. É, eu vou falar, porque eu acho que vou demorar muito para procurar. Porque esse quadro mostra, assim, ó, uma diferença entre... Ah, achei, achei. Olha só que interessante. É, a diferença, né? Olha só, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ó, temas existenciais básicos que com frequência se expressam no conteúdo dos sintomas psicopatológicos. Então, esse quadro ele dividiu em duas colunas, digamos assim, né? Na primeira coluna, temas e interesses centrais do ser humano versus o que de fato ele busca e deseja. Olha só que interessante, né? Então, olha só, nos temas e interesses tem alimentação, sexo e conforto físico, quando na verdade o que ele busca é sobrevivência e prazer, né? E aí, outro ponto, né? Temas, ainda, né, na coluna de temas e interesses centrais, ele busca poder que inclui econômico, político, social, entre outros, né, etc., prestígio e relacionar-se com os outros. Mas, na verdade, quando o que ele busca e deseja é segurança, controle sobre si e sobre os outros e ser reconhecido pelos demais. Olha que interessante, né? E o outro quadro, ele traz temores que frequentemente se expressam no conteúdo dos sintomas psicopatológicos. Então, olha aí, na primeira coluna está temores centrais do ser humano, morte. E na próxima coluna, formas frequentes de lidar com tais temores. Então, olha só, para acalentar a dor da morte, né, o ser humano busca religião, mundo místico, continuidade através de novas gerações. Olha só, no caso é ter filhos, né, para acalentar, né, o medo da morte. Já o temor, outros temores centrais do ser humano é ter uma doença grave, sofrer doença física ou moral e da miséria. E aí o que que ele faz, né, para contrabalancear essas dores? Ele vai em busca de vias sobrenaturais, medicina, psicologia, etc. E outro medo, falta de sentido existencial, perda da identidade e do sentido do self. Self é questão existencial, né? Penso que seja. E aí, para, de repente, né, também amenizar essa dor, né, enfim, aprender a lidar, ele busca relações interpessoais significativas e a cultura. Interessante, né? Bem, continuando lendo aqui, ó. Aí ele traz na sequência, ó, a ordenação dos fenômenos em psicopatologia. O estudo da doença ou transtorno mental, como de qualquer outro objeto, se inicia pela observação cuidadosa de suas manifestações. A observação articula-se dialeticamente com a ordenação dos fenômenos. Isso significa que para observar também é preciso definir, classificar, interpretar e ordenar o objeto observado em determinada perspectiva, seguindo certa lógica observacional e classificatória. Assim, desde Aristóteles, o problema da classificação está intimamente ligado ao da definição e do conhecimento de modo geral. Segundo ele, definir é indicar o gênero próximo e a diferença específica. Isso quer dizer que definir é, por um lado, afirmar
a que o fenômeno definido se assemelha, do que é aparentado, com que deve ser agrupado, gênero próximo, e, por outro lado, identificar do que ele se diferencia, ao que é estranho ou oposto, diferença específica. Portanto, na linha aristotélica, o problema da classificação é a questão da unidade e da variedade dos fatos, dos acontecimentos, dos conhecimentos que sobre eles são produzidos. Classicamente, distingue-se três tipos de fenômenos humanos para a psicopatologia. O primeiro é fenômenos semelhantes em todas ou quase todas as pessoas. É o plano dos fenômenos psicológicos e fisiológicos daquilo que é o normal. De modo geral, todo ou qualquer ser humano sente fome, sede ou sono. Aqui se inclui também o medo de um animal perigoso, a ansiedade perante desafios difíceis, o desejo por uma pessoa amada, etc. Embora haja uma qualidade pessoal própria para cada ser humano, certas experiências são basicamente semelhantes para todos. Segundo ponto, fenômenos em parte semelhantes e em parte diferentes. É o plano em que é o plano em que o psicológico e o psicopatológico se sobrepõem. São fenômenos que o ser humano comum experimenta, mas que apenas em parte são semelhantes aos vivenciados pela pessoa com transtorno mental. Assim, todo indivíduo comum pode sentir tristeza, mas a alteração profunda, avassaladora, que uma pessoa paciente com depressão psicótica experimenta é apenas parcialmente semelhante à tristeza normal. A depressão grave, por exemplo, com ideias de ruína, lentificação psicomotora, apatia, etc., introduz algo qualitativamente novo na experiência humana. E terceiro e último ponto, fenômenos qualitativamente novos, distintos das vivências normais. É o campo específico das ocorrências e vivências psicopatológicas. São praticamente próprios a apenas ou quase apenas certas doenças, transtornos e estados mentais. Aqui inclui-se alguns fenômenos psicóticos, como alucinações e delírios, ou cognitivos, como turbação da consciência, alteração da memória nas demências, entre outros. Bem, então chegamos ao final, né, desse capítulo 2, interessante, né? O que esse capítulo traz, né, a respeito da, como eu vou dizer, da definição, né, se aproximar de uma maior definição aí do que seria de fato, né, a psicopatologia, né? Então envolve outras fontes, né, tanto do ponto de vista de um olhar filosófico, né, quanto até mesmo de um olhar metafísico, né, ele traz aí, e penso também que o nosso conhecimento, vamos dizer assim, né, nosso repertório enquanto indivíduo, né, que aí ele fala que entra a questão aí também da intuição, né. Então, como a ciência ainda ela está em aberto, né, não tem um ponto final, né, é isso ou é aquilo? É um vir a ser, né, afinal de contas as vidas que a gente vai atendendo são tão únicas, né, então é tentar encaixar, né, aquilo que a gente escuta, né, dos pacientes. Deixa eu parar aqui a apresentação. Aquilo que a gente escuta dos pacientes e conhecimento técnico e conhecimento de vida também, né? E por isso a importância, de repente, né, do grupo, da troca, de fazer supervisão, né, de buscar cada vez mais conhecimento, para tentar se aproximar, né, do que é o que aquele paciente está trazendo. Enfim, observações apenas. Bem, então é isso. Se ficar alguma dúvida, pode deixar no grupo. Que mais? Ou, né, deixar por mensagem, tá bom? E a gente tenta responder na medida do possível. E, como sempre, né, ao final das apresentações, dos nossos estudos, né, eu sempre falo do Clube do Psicoterapeuta, né, que é um projeto aí que a gente desenvolve para
psicólogas que estão iniciando, ou são, né, pessoas que estão recém-formadas, tá? Que é uma plataforma por assinatura, onde já tem mais de 50 aulas que a gente já colocou lá, tá? E é dividido em planos, tá? Eu vou falar rapidamente desses planos, mas eu vou colocar o link abaixo desse vídeo, tá? Para se quiser acessar esse site, ele vai estar lá, tá bom? Então, assim, ó, esse plano, ele tem 3 planos, tá? O essencial, o avançado e o prêmio. O essencial, que é um plano trimestral, tá? Esse valor aqui é por mês, tá? Ele vai dar acesso às aulas, tá? Todas as aulas gravadas, tá? No caso, que tem aulas lá falando sobre ferramentas para divulgação, a gente fala sobre redes sociais, business, né? Como fazer dinheiro com diferentes serviços, grupos de assinaturas, livros, e-books, como utilizar o Canva, a secretária eletrônica, tem aula de supervisão, estudos de caso, né? São aulas somente gravadas, tá? Já o plano avançado, tá? Que também é trimestral, o valor de 56 por mês, dá direito a todos os benefícios do plano essencial, né, o primeiro, né, as gravações das aulas, e a diferença é que vai poder participar de estudos de caso e supervisões ao vivo, tá? E, por fim, tem o plano premium, tá? O plano premium dá direito a todos os benefícios dos planos anteriores, né, do essencial e do avançado, e a diferença do premium né, que é o valor de 247, a diferença é que a gente tem encaminhamento aí de pacientes, tá bom? E aí, se tiver interesse, é só clicar um desses links aqui, ó, e já cai na plataforma para fazer o cadastro, tá bom? Bem, então é isso, que qualquer dúvida, estou à disposição. Então é isso, um beijo para você, até mais e tchau, tchau.